O Brasil não pode ser destruído por Bolsonaro. A esquerda brasileira exige que Bolsonaro renuncie por resposta ao coronavírus em manifesto assinado por partidos, governadores e líderes. Jair Bolsonaro é o maior obstáculo à tomada de decisões urgentes para reduzir a propagação da infecção e salvar vidas, afirmou o documento. O The Guardian, da Inglaterra, disse o seguinte: fanatismo pela austeridade ameaça a luta contra o coronavírus. Enquanto países de todo o mundo gastam trilhões de dólares para mitigar os danos da pandemia de coronavírus, alguns observadores dizem que os planos de gasto de emergência do Brasil são muito limitados, bem tímidos, segundo o The New York Times dos Estados Unidos. O Brasil tá bem tímido mesmo, viu? Ignore os banqueiros, a economia de Trump não vale mais mortes por coronavírus. Céus, bilionários e assessores têm os ouvidos do presidente e querem que as pessoas voltem ao trabalho. Eles são insensíveis e estão errados. A crise tripla do capitalismo. Após a crise financeira de 2008, aprendemos pela maneira mais difícil o que acontece quando os governos inundam de forma irrestrita a economia com liquidez, em vez de estabelecer as bases para uma recuperação sustentável e inclusiva. Agora que uma crise ainda mais grave está em andamento, não devemos repetir o mesmo erro, segundo a Mariana Mazzucato, ela que escreveu o livro O Estado Empreendedor. É o coronavírus, Anotações de quarentena, quando a morte serve de princípio à gestão pública, o vírus governa a favor e este é nosso maior risco atualmente. Da epidemia como metáfora da corrupção, a corrupção da política contra a epidemia, a depressão econômica que mata, é fundamental defender os circuitos que mantêm a renda circulando e a economia girando. Carreatas cínicas, os vidros fechados dos veículos em comboio delatavam a hipocrisia dos seguidores do mito. Reconhecem os riscos letais e deles se previnem. O fator humano, um planeta cada vez mais confinado, que conta dia após dia as suas mortes, apresentam signos de interrogação seu futuro imediato. Na crise, nem toda proposta fora da caixinha é boa. Com o aprofundamento da crise, momento em que prevalece os sentimentos de angústia, ansiedade e voluntarismo, muitas sugestões que aparentemente respondem a necessidades urgentes que proliferam neste momento são claramente equivocadas quando não contraproducentes. Covid-19 é o desmantelamento da saúde pública e as pessoas mais vulneráveis. A mensagem de lavar as mãos é para muitas famílias mais que um conselho, é uma ilusão, absurda, Não acredite no mito de que é preciso sacrificar vidas para salvar a economia. Os governos devem fazer tudo o que for necessário, custe o que custar, pelo bem de nossa saúde e nossa riqueza coletiva. Um espectro, um fantasma, ronda o neoliberalismo. O espectro ou fantasma do capitalismo de Estado. Para enfrentar a crise da pandemia, a intervenção estatal antes demonizada está agora sendo solicitada e elogiada pelos comentaristas conservadores que anteriormente a criticavam. Salvar vidas não conflita com salvar a economia, afirma 32 proeminentes economistas dos Estados Unidos. Os dilemas da política econômica em tempos de crise, Martin Guzman, os 5 princípios para a pandemia, darwinismo social, epidemia e fim da quarentena, nota sobre os dilemas imediatos, crise econômica e crise sanitária, o Covid-19, uma proposta para intervenção emergencial. 800 mil médicos a Trump, preste atenção aos alertas de especialistas e pare com a campanha. Estados Unidos da América, a lei de apoio contra o coronavírus pode virar um golpe corporativo se não tivermos cuidado. Bolsonaro, pandemia e pandemônio, Brasil, uma república, 7 governos. Cuidado com o choque neoliberal do coronavírus, As consequências do neoliberalismo na pandemia, Bolsonaro aposta em uma guerra cultural do coronavírus. A urgência de medidas econômicas anticíclicas para se lidar com a pandemia, necropoder e genocídio. Rei Jair, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, é diagnosticado com coronavírus, um exemplo de canalice jornalística. O novo coronavírus é carona no vírus. Conclamação em favor da democracia, contra os atos pró-ditadura militar, a conspiração internacional para condenar o Julian Assange. Todo mundo quer mandar em mim, assim não dá. Estão pensando que eu sou o quê? Estagiário? O Mandetta chegou a ponto de pedir que eu não andasse de metrô e de ônibus em São Paulo, que nem eu ameacei numa entrevista. E falou que se eu fizesse isso, ele ia ter que me criticar. Então é isso aí, Hasta la vista, babies, até a próxima.